literal dessa palavra, irmãos, contrição, tem um sentido bastante interessante. Significa ter sido perfurado, ter sido picado. Então, quando em Isaías, por exemplo, o Senhor diz que aquele que Ele ama é o contrito e abatido de espírito, e que treme da sua palavra. Quando o Senhor fala sobre o contrito de espírito, usando o termo literal, o Senhor está dizendo assim: eu amo aquele que foi picado no seu espírito, aquele que foi perfurado no seu espírito. Esse é o contrito. O sentido é o seguinte: é como se a nossa alma fosse um balão, né? Essas bolas de aniversário, inchada e fora das proporções, não é? Carne, sem condição de obedecer a Deus, de amar a Deus e de seguir os caminhos de Deus. Então o que Deus faz conosco? Ele pega um espinho e pica, ele perfura. Esse é o sentido da palavra contrição no original. Então o contrito de espírito é aquele que foi perfurado. Lembra de novo da analogia que nós usamos com esse rei gordo, o Eglon, não é? O que aconteceu com o Eglon? Ele foi picado, ele foi perfurado, não é? Por aquele punhal de 2 gumes, não é? De Eude, não é? E o livro de Hebreus nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é capaz então de nos picar, de nos perfurar, de nos levar à contrição. Então, irmãos, eu queria sugerir para os irmãos que a primeira arma ou a primeira necessidade na nossa batalha espiritual contra as cobiças e paixões não é dizer assim: eu estou entendendo e agora eu sei que eu vou vencer. Essa é a primeira arma para a nossa derrota. A primeira necessidade que nós temos na batalha contra as cobiças e paixões é sabermos que nós temos que ser picados pelo Senhor. Sabe o que isso significa? Significa que Ele precisa falar particularmente ao seu coração sobre as suas cobiças e as suas paixões. E a hora que Ele fizer isso com a palavra viva e eficaz, você já estará picado. E a hora que você estiver picado, você vai ter poder para andar segundo o Espírito. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Na medida que Ele revela as suas cobiças e paixões, Ele dá luz e graça pela mesma palavra. Se Deus nos desse só luz, nós ficaríamos loucos, doidos, absolutamente doidos. Se Deus desse a luz dele para a tua vida, mostrando a podridão da tua alma, como ela é, você ficaria maluco, chefe do hospício. Mas pela mesma palavra que lança luz sobre as nossas almas, é uma palavra que capacita, que dá graça. É uma palavra que mostra a vitória de Cristo. E é uma palavra que mostra que nós somos um com Ele. E nele nós somos mais que vencedores. Andando nele em união com Ele, nós podemos triunfar sobre os carros de ferro. É isso que a palavra faz. Ela não dá só luz. Luz nos lançaria na miséria. Ela nos dá luz e graça. Graça, então, para que nós sejamos supridos, né? Então, irmãos, contrição é um dom de Deus. Eu queria que os irmãos lessem um versículo sobre isso. Romanos capítulo 2. Abram, por favor. Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Olha que texto precioso. Ou desprezas a riqueza da sua bondade. Olha quem é o Deus com o qual nós nos relacionamos. Riqueza da sua bondade. Ele não é só bonzinho. Ele não só nos tolera, né? Deus não nos aguenta. Não. Deus é rico em bondade, né? Para conosco. Bondade e tolerância e longanimidade, ou paciência. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, né? É a bondade de Deus que nos pica. É a bondade de Deus que nos perfura, né? Como que Ele faz isso? Ele faz isso através de muitas maneiras. Ele faz isso pela sua palavra, Ele faz isso pelas circunstâncias, Ele faz isso usando pessoas, Ele fala conosco, né? Então, irmãos, a contrição é a primeira necessidade na nossa luta contra as cobiças e paixões. Não é boa vontade. Não é vontade de vencer, né? Nós precisamos de contrição.
É por isso que Isaías diz, o Senhor fala, eu olharei, o homem para quem eu olharei é esse, o contrito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Agora, este homem para o qual o Senhor olha, é Ele mesmo quem produz. Esse texto de Romanos mostra, né? A graça dele é absoluta. Nós não damos passo em direção a isso, não, né? Infelizmente, eu tenho que dar essa notícia para os irmãos. Nós só damos um passo para trás, né? A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Chama, fala, né? A nossa resposta é sempre uma reação. A ação é de Deus. A bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Então, esse é o sentido, né, de contrição. Deus nos perfura. Por que isso é importante? Vamos usar de novo a figura natural. Quando nós somos perfurados, nós criamos espaços vazios, né? Então, cada perfuração que Deus faz na nossa alma, pela sua palavra, Ele está criando espaços vazios. Espaços vazios que Ele vai preencher com Ele mesmo. Ele mesmo, a sua pessoa. Se nós precisamos de paciência, Ele não vai perfurar a nossa alma e colocar paciência. Deus não é supermercado. Ele não tem uma prateleira de paciência, outra de alegria, outra de amor. Você ora e Ele manda para você a mercadoria que você pediu dos céus. Ele só tem uma resposta para todos os nossos pedidos. Essa resposta é o seu Filho, Cristo Jesus, né?